No começo da década de 30, a Europa estava vivendo um momento tenebroso. Com a chegada de Adolf Hitler ao poder na Alemanha e de Benito Mussolini na Itália, as correntes ideológicas emergiam do discurso político, em cada estado e em cada nação. Tendo em vista isso, quem exercesse mais poder de influência mundial se sairia melhor em sua expansão ideológica. Uma das nações que mais se saiu bem nesta atividade e se destacou foi a grandiosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando a influência militar e influência política sobre outros estados. Tendo em vista esse cenário, nos deparamos com os muitos países empenhados em expandir o seu valor político por outras nações. Cada estado utilizou das suas ferramentas para isso. Neste momento, vamos trazer à memória alguns fatos sobre a forma que a União Soviética estava querendo implementar as suas raízes socialistas no maior país da América Latina, o Brasil. A técnica soviética era simples, porém eficaz. Recrutava e preparava pessoas com conhecimento técnico da ideologia comunista, para que fossem a outros estados, agindo de forma muitas vezes subversiva e escondida, em pequenas estruturas do poder constituído no devido país. Com a criação de guerrilhas urbanas, com financiamento dado a devidos assaltos a bancos, o movimento se tornava sólido. Afinal, quanto mais países alinhados com os interesses soviéticos, melhor seria para o bloco comunista. Para a Grande União, seria bem mais fácil explorar e angariar recursos, tendo parceiros mais favoráveis. Por isso, se deu início ao expansionismo soviético. O expansionismo soviético causou um dos eventos mais marcantes da história recente do Brasil, porém não muito conhecido. Eu estou falando da Intentona Comunista, que se deu no ano de 1935. Com a ascendência de ideologias como a do nazismo e fascismo no país brasileiro, o simpatizante Luiz Carlos Prestes, conhecido também como Cavaleiro da Esperança, foi o principal nome do comunismo no Brasil durante o século XX. Liderou a Intentona juntamente com o apoio da então agente soviética de expansão comunista Olga Benário. Em março de 1935 foi criada a Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista e liderada por Luiz Carlos. Os integrantes da ANL eram compostos por militares comunistas e líderes operários que estavam insatisfeitos com o governo da época do então presidente Getúlio Vargas. A Aliança Nacional Libertadora buscava então consolidar um governo de linha comunista, assim o regime soviético viu ali um potencial e forte aliado a ser implementado na América Latina. No mesmo ano, no mês de março, dia 23, se deu início à tentativa de tomada de poder com a revolta sendo deflagrada em Natal, Rio Grande do Norte. E no outro dia em Recife, Pernambuco. No dia 27 de novembro de 1935, teve seu início no Rio de Janeiro. Os fatos eclodiram de forma avassaladora e repentina. Em Natal, no dia 23 de novembro, neste dia, a tentativa de revolução destituiu do cargo o então governador do Rio Grande do Norte, Rafael Fernandes Gurjão, que, tendo em vista o risco de morte, procurou refúgio no Chile. Sendo assim, durante 3 dias foi instaurado o primeiro governo comunista no Brasil, podendo ser também o primeiro da América Latina. Durante 3 dias, a revolta começou a cair devido à falta de apoio da classe operária natalense e à não participação de outras faces militares do Estado brasileiro, como diversos batalhões da Polícia Militar e outros estados e batalhões de exército. Desta forma, acabou-se a Revolução no Rio Grande do Norte, quando o 20º Batalhão de Caçadores de Alagoas e a Polícia Militar de Pernambuco preparou um cerco ao estado e à cidade de Natal. Dessa forma, os então rebeldes fugiram para mais tarde serem capturados pela polícia no interior do estado. Em Recife, no dia 24 de novembro, o levante erguido na cidade pernambucana pode-se classificar como o mais violento dos 3 principais.
Só no Recife estimou-se que cerca de 720 pessoas morreram. Em todo o estado, civis armados e orientados pelo viés revolucionário atacaram diversas delegacias de Olinda, mas eles não contavam com que outros batalhões de exército brasileiro no estado não tinham aderido à revolta. Somente uma pequena parte de militares comunistas da guarnição do 29º Batalhão de Caçadores. Não foi o caso do 20º e do 22º Batalhão de Caçadores. O ataque aos rebeldes foi comandado pelos capitães Malvino Reis Neto e Afonso de Albuquerque Lima, com apoio do 20º e do 22º Batalhão de Caçadores. O tiroteio no Largo da Paz durou 28 horas. Os comunistas, depois disso, começaram a recuar, fugindo para o interior do estado, onde foram capturados e julgados pelos crimes cometidos. No Rio de Janeiro, no dia 27 de novembro, foi iniciada a tentativa de tomada de 2 bases militares ao mesmo tempo. No 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, no 2º Regimento de Infantaria e no Batalhão de Comunicações, na Vila Militar, e na Escola de Aviação, no Campo dos Afonsos. A luta foi árdua, porém o Prestes não contava com o agente duplo do MI6, Johnny DeGraff. Ele estava agindo de forma dupla dentro do movimento e obteve informações sobre a tentativa de revolução, passando assim as devidas condições ao poder britânico, que logo repassou as novas ao governo brasileiro, que dessa forma logo se pôs de prontidão para resolver as eminentes ameaças. Prestes, além disso, equivocou-se quando convidou o então comandante do grupo de obuses de São Cristóvão, Newton Stilec Leal, para participar do golpe. Convite este que não foi atendido. Tais fatos fizeram com que o governo tomasse conhecimento da rebelião antes mesmo dela acontecer. O fim da intentona comunista deu margem para outros acontecimentos históricos, tais como a ditadura do Estado Novo, ditada por Getúlio Vargas. Ele alegou que o executivo deveria ter mais autonomia no que diz respeito à vigência do Estado. Sendo assim, deu um golpe de Estado, fechou o Congresso e colocou em vigor uma nova Constituição que dava poder centralizado ao perfil executivo do presidente. Após vários anos, em 1942, após o fim da intentona, Olga foi executada a gás na Câmara de Gás de Cherbourg. A notícia de sua morte tornou-se pública graças a um bilhete escondido na barra da saia de uma das presas. Já Prestes continuou na política brasileira, passando por diversos momentos históricos, desde uma reconciliação política pragmática com Getúlio até a ditadura militar e a redemocratização. Ele morreu em 1990, no Rio de Janeiro, amargurado e um pouco cabisbaixo com relação à situação mundial que vivia o comunismo naquela época. Pois é, esse é o canal Refletindo sobre a História. E hoje eu trouxe um pouco aqui para vocês sobre o que aconteceu no Brasil na década de 30. Se você quiser saber mais sobre alguns fatos históricos do Brasil e do mundo, eu estou aqui. Meu nome é Manuel e até a próxima. Tchau, se inscreve, compartilha e deixa o seu like.